Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade no nosso trabalho que nós estamos fazendo, falando um pouco a respeito de filhos, a respeito de criação de filhos, e nós vamos dar continuidade para falar mais um pouco a respeito de Abraão, o pai Abraão, criando seus filhos, e hoje nós vamos falar a respeito da criação de Isaac. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você dar seu like aqui, não esquece de dar seu like, dar o seu joinha, pegar esse vídeo, encaminhar para alguém, se inscrever no nosso canal e também conheça um pouquinho mais de nós ali no nosso Instagram, aprender que nós sempre estamos postando alguma coisa por lá. Então, vem fazer parte conosco e aprender um pouco mais a respeito de transbordo, aprender um pouco mais a respeito da sabedoria, buscar a sabedoria de Deus, aprender junto com a gente, porque nós estamos buscando sabedoria e só estamos transbordando tudo aquilo que estamos aprendendo, tá bom? Vamos lá, gente, vamos dar continuidade? Só lembrando, situando, Abraão ele teve, 2 filhos, e aí agora nós vamos falar quando ele teve Isaac. Quando ele teve Isaac, ele estava com 100 anos de idade, tá bom? E ele tem então aí o seu filho da promessa. Seus pais o criam tão bem que quando percebem, ou seja, quando eles percebem, não, quando a mãe, que tem um pouquinho mais uma percepção diferenciada, percebe que o irmão mais velho, talvez devido a ciúmes, começa a ser um risco para o seu filho, ela começa a ficar preocupada e vai até Abraão e queixa-se com Abraão, falando, olha, ele não tem como ele ser herdeiro junto com meu filho, né, ele já está sendo um risco para o nosso filho e eu quero que ele vá embora, não tem como eu continuar criando meu filho junto com esse garoto. Mas só para contextualizar, se você não assistiu o vídeo anterior, Ismael ele foi o filho de Agar e Abraão. Agar era uma serva egípcia, né, que Sara recebeu quando esteve no Egito, então ela teve essa serva egípcia e essa serva egípcia, quando Sara percebeu que não conseguia dar filhos para Abrão, ela decide fazer como todos os outros povos, né, que já estavam acostumados com isso, pegar a sua serva, dar para o marido, para que o marido gerasse um filho com a serva e o filho passasse a ser dela, porque ela tinha a propriedade, né, daquela serva e do esposo, então passavam a ter um filho. Só que os egípcios têm outra cultura e a gente percebe com todas as descrições que a palavra diz que quando Agar ela percebeu que estava grávida, ela começa a desdenhar da sua senhora. Então a gente percebe que as coisas não aconteceram como precisavam acontecer. E aí a gente percebe que por meio da cultura podia haver um problema. Vamos lembrar e situar, nós falamos a respeito lá de Ló, que Ló, ele proveu para suas filhas, infelizmente, ele proveu um local, um ambiente, uma ambiência muito ruim, porque era um lugar que as pessoas eram bastante promíscuas, era uma cultura promíscua, e Ló aceitou aquilo, e nós já dissemos o que aconteceu com Ló. Se você não assistiu, você pode assistir o vídeo aqui no... uns 3 vídeos atrás, se eu não me engano, acho que a segunda parte, né, a parte 2, nós falamos a respeito de Ló e o que acontece com Ló como pai, o que ele faz com as suas filhas. Então, Abraão é totalmente diferente. Abraão começa a perceber quais são os riscos que pode ter. Então, quando você tem um filho, a primeira coisa que você precisa entender é que a cultura e o ambiente fazem muita diferença para a vida dos seus filhos. Tudo bem? E aí, como assim, Eliette? Por que era um problema Agar e Ismael ali na vida de Isaac? Quando eu percebi isso, eu fiquei bastante chocada com a situação, porque eu fui dar uma pesquisada a respeito de como era a cultura dos egípcios. E aí é o que você vai entender, junto com o que eu entendi, o porquê que Agar precisou ser... despedida, né, precisou ser enviada para longe junto com seu filho para que Isaac não corresse riscos. Vamos entender? Então, os egípcios, eles tinham uma cultura totalmente diferente da cultura que era a cultura de Abraão,
né, os escolhidos de Deus, era totalmente diferente. Na mitologia egípcia, e que todos os egípcios conheciam muito claramente isso, tanto que eles vivem isso, acho que até hoje, né, eles falam muito a respeito disso, é a mitologia egípcia, que apontava um deus chamado Osíris. Osíris, ele era um senhor da terra, e ele tinha um irmão, o irmão dele se chamava Sete. Sete teve inveja, ele teve uma inveja do seu irmão que se transformou em ódio. Entre isso, por causa de um relacionamento com a sua esposa, com a esposa de Sete, que a esposa de Sete se transfigura na esposa de Osíris e acaba tendo relações com Osíris, mas o principal aqui é pensar em Sete e Osíris. E Sete, ele conspira o mal do seu irmão. Quando ele começa a ter inveja e ciúmes, ele começa a conspirar o mal de seu irmão, tá? E Sete acaba matando Osíris. Depois que ele mata Osíris, ele esquarteja o Osíris. Olha que cultura! Então, quando ele esquarteja Osíris, ele observa que quando a gente percebe que essa história é uma história muito viva, muito verdadeira para os egípcios, eles perceberam, né, Sara e Abraão, que aquele mal poderia recair sobre a sua família, que facilmente poderia ser normalizada como uma cultura. Ah, mas era cultura, aconteceu e tal. E dentro do comparativo entre o pai Ló e o pai Abraão, nós percebemos a importância do ambiente que nós estamos criando os nossos filhos. Então, quando eu percebi toda esse contexto, eu parei para pensar, gente, quantas coisas acontecem quando a gente normatiza, né, o mal. A gente começa a falar, não tem nada a ver. Aquilo é cultural. Nossa cultura, nós temos diversas culturas difíceis, culturas complicadas. Por exemplo, os nossos índios. Os índios, vocês sabem que se nascem gêmeos ou se nasce uma criança, sei lá, com qualquer tipo de defeito, por exemplo, um pezinho torto, um dedo a mais, se são gêmeos. Os nossos índios, muitos, não me lembro agora qual, muitos não, eu não me lembro qual é a etnia tal, que eles acabam matando o próprio filho, e isso é uma cultura. Então, assim, a gente não pode normalizar as culturas, principalmente culturas que não têm uma observação boa, porque a cultura de Deus é a nossa melhor cultura, tudo bem? Então, assim, quando a gente percebe que nós precisamos ter esse cuidado, né, de observar o que é falado, a cultura nada mais é do que no ambiente aquilo que você normaliza como normal, como que acontece assim mesmo. Então, a gente precisa ter o cuidado de observar o que é falado, o que é apresentado dentro dessa cultura, dentro dos ambientes que os nossos filhos caminham, o que é cultuado e em quais ambientes os nossos filhos estão inseridos. Então, a gente precisa ter essa percepção. E Abraão, junto com Sara, perceberam que o ambiente onde Isaac estava crescendo, estava com 3 anos, estava crescendo, não estava sendo um lugar adequado, porque ele estava passando por alguém debochando e o garoto já não era mais tão garoto, ele já tinha tido a maioridade espiritual e esse garoto já estava com em média entre 15 a 16 anos, porque quando Abraão é circuncidado e Isaac é circuncidado, ele é circuncidado aos 13 anos. Depois disso, depois que Abraão foi circuncidado, que Abraão vem gerar a Isaac. Então, pensa, 9 meses de gestação, Ismael já não está mais com 13, já deve estar com uns 14, quando Isaac nasce. 15, 16 e 17, 3 anos que Isaac foi amamentado. Então, ele já tinha ali, em média, uns 16, 17 anos. Imagina
garoto, um adolescente de 17 anos já, irritando uma criança de 3, tendo ciúmes de uma criança de 3, debochando de uma criança de 3. Imagine você, pai, você, mãe, vendo o seu filho ser debochado por alguém com essa idade, né? Muito mais velhos. Às vezes a gente tem filhos, que nem eu tenho 2 filhos, e um é mais velho do que a mais nova. E às vezes eu vejo, claro, a mais nova tem hora também que não apronta também, que tira sarro, que quer bater, quer debochar do irmão. Mas você imagina, com um irmão que tem só uma diferença de 4 anos, agora você imagina um garoto que tem diferença de 13, 14 anos, sabendo que pode ser dono de tudo, que o outro vai ser dono de tudo, porque ele não vai ser o filho da herdeiro. Então você imagina as coisas que podia estar acontecendo ali na mente e no coração de Ismael. Porque para mim foi muito chocante quando eu percebo essa questão, o pai pegar o próprio filho e mandar embora. Mas o que aconteceu? Ele já estava praticamente maior, gente. Ele já estava, né, com uma idade, principalmente daquele tempo, já era uma idade já bem substanciosa. Então, os pais e os responsáveis, e no caso aqui Abraão e Sara, eles estavam afastando Isaac de toda a aparência do mal. E cuidar que nem tudo que aparenta ser bom, verdadeiramente é bom. Então eles observaram isso e Sara quis mandar embora, claro, não era o filho dela, ela queria mandar embora. Abraão, ele fica muito receoso, mas Deus fala, não, pode mandar, porque eu vou abençoar ele lá. Então, nós precisamos entender que é importante observar e avaliar o que as pessoas que acessam os nossos filhos e quem acessava o filho deles pensava ser bom. Então é muito importante a gente entender isso, porque Abraão ele precisa tomar uma decisão muito difícil, mas todas as vezes que a gente pensa nos nossos filhos, às vezes a gente não quer tomar a atitude que é necessária para aquilo. Nós queremos ter uma atitude tipo remediar a situação. E, gente, com filhos não se remedia. Com filhos, a respeito dos nossos filhos, nós não podemos negociar a saúde mental e intelectual dos nossos filhos. Nós não podemos. Independente com quem seja. Se você perceber que um tá dando mais problema, tá dando problema e que o outro pode causar problema para o outro, a gente precisa intervir, porque a gente precisa entender que essas pessoas que acessam os nossos filhos, elas têm uma influência sobre eles. Então você imagina, se você tá num ambiente que nem aquele garoto ficava debochando, ficava instigando, ele poderia fazer qualquer outra coisa com essa criança e ninguém talvez nem perceberia. Vamos brincar e sei lá o que fazer. Então, Abraão, ele acaba tomando uma atitude. E diante dos nossos filhos, o que a gente precisa entender? Que os nossos filhos, eles são influenciáveis. E a gente precisa influenciar verdadeiramente eles. Eles precisam ser influenciados por nós. O problema é quando nós deixamos que outros influenciem os nossos filhos. E pode ver, gente, é uma verdade. Eu observo isso aqui em casa. O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de caminhar. Eu observo, né, trabalho com crianças, adolescentes, desde os meus 17 anos, 18 anos. Então eu observo, eles têm, dependendo de quem eles gostam, eles caminham igual essa pessoa, eles se vestem como essas pessoas, eles falam como essas pessoas. E quando a gente vê, posso falar pelos meus filhos, eu vejo que às vezes assistem alguns youtubers, começam a pegar os trejeitos de fala, de como se comunicam, de linguajar, né? A gente tem aqui teve aqui alguns dias atrás uma conversa bem séria com a filha, porque ela pegou alguns trejeitos de algumas pessoas, falando oxi, 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 e a gente precisou, né, podar algumas falas mais pesadas, a gente precisou cortar e mostrar isso não é certo, não se fala assim, para orientar os filhos, porque se a gente deixar por conta deles ou por conta dos outros, gente, a gente vai perder os nossos filhos.
Então, quando a gente percebe toda essa questão, Abraão, ele foi uma pessoa que influenciou e formou, formou e treinou o caráter dos seus filhos. Ismael, a gente vê Ismael falando com Deus, Ismael sendo independente e ele sendo fiel a Deus, porque nós lemos, né, que ele falou, e Deus foi com ele, e Deus esteve com ele, né, então Deus esteve com o menino, no versículo 20, ele cresceu e habitou no deserto, então Deus esteve com ele, então Abraão ensinou ao filho a andar com Deus. Com Isaac, ele ensina Isaac a falar com Deus, a ser independente, a ser obediente, que a gente vê Isaac sendo obediente, porque quando a gente lê que Abraão foi sacrificar Isaac, Isaac já não era um menininho, tanto que ele conseguia carregar um fardo de lenha. Então ele não era um bebê, ele não tinha 2, 3, 5 anos, ele tinha uma idade até superior. Não se sabe exatamente quanto, mas ele conseguia carregar a lenha. E não era pouca. Então, você percebe que ele foi obediente, porque como é que o pai dele, já idoso, com mais de 100 e tantos anos, não sei quantos anos foram, 105, 120, 113, eu não sei, mas ele não conseguiria correr se o menino resolvesse correr para não ser sacrificado. Então, ele também, a gente entende que o menino foi extremamente obediente, não só a Deus, mas também aos pais. E cria o seu filho para viver e desfrutar das bênçãos, desfrutar da sua herança. Então, Isaac, ele foi o filho da promessa, ele viveu a promessa e viveu tanto a promessa que ele viveu 100% a promessa e passou essa promessa para os filhos que a gente vai vendo e a sua descendência também foram recebendo, tanto que recebem até o dia de hoje, os herdeiros de Isaac. Então a gente percebe que Abraão ele foi tudo isso. E Ló, ele já foi permissivo. Ele permitiu que o local e a cultura forjasse o caráter das suas filhas, tanto que ele perde, né, tudo, e ele tem uma descendência ímpia. E elas eram promíscuas, as filhas eram promíscuas, elas desconheciam a verdade de Deus. Então ele não treinou. Agora Abraão sim, Abraão treinou seus filhos, tanto que ele viveu a bênção. Ló poderia ter vivido a bênção? Poderia, mas Ló não escolheu viver a bênção. E você? A minha pergunta hoje é: e você? E eu? Como que estamos criando e treinando os nossos filhos? Essa é uma pergunta para a gente responder no nosso próximo vídeo, tá bom? A gente vai falar, acho que a última parte a respeito de filhos, que a gente vai falar um pouquinho do que é criar filhos e o que é treinar filhos. Tudo bem? Então, gente, até o próximo vídeo.